Vou me apresentar um pouquinho para quem não me conhece. Meu nome é Marali. Eu sou brasileira, mas vivo nas nações. Deus me chamou para missões. Hoje em dia, nós estamos morando na Colômbia. Eu e meu marido, minhas duas filhas. Meu marido é colombiano, ele está lá agora. Nós estamos, nesse momento, dirigindo uma igreja, plantando uma igreja lá em Ibagué, na cidade onde ele nasceu, chama Salado. Então, ele ficou lá cuidando da igreja e eu vim com as meninas para descansar, para as meninas verem os avós, os primos, porque elas sentem muita saudade. Né? O chamado é dos pais, os filhos acompanham os pais, mas o coraçãozinho deles sentem muita falta da família. Né? Não que o meu não, mas a gente já aprendeu a trabalhar essa emoção. A palavra de Deus diz em Mateus 28, 18, 19, creio que todo mundo aqui já conhece. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Bem, assim, palavra de Deus, não sou eu que digo. O ide, Deus, eu creio sim que Ele coloca em alguns corações específicos esse calor, esse chamado, mas eu creio que todo cristão também é um missionário na sua terra, aonde está, aonde mora, aonde trabalha, aonde estuda, amém? Isso não é uma missão só dos missionários, fazer discípulos, evangelizar, levar a palavra de Deus, não. A missão é para todos aqueles que ouviram falar de Jesus, que creram nele, é levar a palavra dele, amém? Deus não escolhe pessoas perfeitas. Eu sou prova disso. Deus não escolhe pessoas ricas. Eu sou prova disso. Porque a gente pode pensar, mas eu não tenho dinheiro para fazer missões, para viajar, para ali, para lá. Eu não tenho dinheiro. Eu também não tinha. Deus me chamou e me separou desde o meu nascimento. Tive um nascimento complicado, nasci prematura. Eu tinha 900 gramas. Depois eu desinchei, fiquei 830 gramas. Lutando pela vida. O médico falava, não tem jeito. E Deus deu a última palavra e falou, sim, tem jeito. Essa é minha escolhida. Amém? Deus tem promessa, e a promessa de Deus não morre. Amém? Não morre. No tempo certo, Ele prepara a condição e Ele te leva aonde Ele quiser. Se você estiver debaixo da palavra dEle. Se você for um cristão convertido e é uma criatura nova. Amém? Então, para ir fazer discípulos, você precisa ser criatura nova. Amém? Quem faz isso? Jesus Cristo. Eu vou falar um pouquinho do meu testemunho em missão. Eu não tinha preparado isso, mas eu sinto que eu tenho que falar um pouquinho de tudo que eu vivi em missão. Quando Deus me chamou para a missão, no primeiro momento, eu fiquei muito feliz, fiquei muito animada. Fui falar com a minha igreja e meu pastor me apoiava muito, mas era uma igreja que tinha todo um protocolo. E foi passar pela junta da igreja de missões e eles falaram, não. Ela primeiro tem que fazer inglês, teologia, enfermagem, para depois sair para a missão. Para mim foi um banho de água fria. Foi um banho de água fria. Porque eu falei, Deus, vai demorar muito. E eu estava com muita sede de sair para o campo.
falar de Jesus. E Deus me levou numa conferência da OM, aqui no parque, e eu fui, eram 3 dias, tipo um acampamento, tinha muita gente. Ali o inimigo de novo me frustrando, porque ali a maioria dos jovens e adolescentes tinham recurso. E eu ficava ali meio fora, sabe, peixe fora d'água? Era eu. Porque eu vinha de uma família humilde, uma família pobre. Eu fiz o meu 1º e 2º grau, eu fiz um curso técnico porque eu trabalhei para pagar. Eu estudava de dia, trabalhava de dia, estudava de noite para conseguir tirar um curso técnico. Então, com muita dificuldade. Meus pais não tinham condições. Hoje em dia, graças a Deus, para alguns a vida melhorou. O pai banca tudo. Vai estudar na maior escola, vai para a faculdade. Pai paga a faculdade, tudo. Não. Eu tive que lutar para aquilo que eu tinha. E naquela conferência eu olhava, falava, não é para mim. Porque os jovens falavam inglês, e as viagens que eles falavam que eu tinha saído de férias para Disneylândia e coisas assim, eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Era adolescente ainda, jovenzinha, eu creio que não tão adolescente, eu creio que eu já deveria ter uns 17, 18 anos. Voltei, naquele acampamento, uma tarde, eles saíram para fazer... para brincar, já tinha passado a hora do culto e tudo, eu fui para o meu quarto. Fui para o meu quarto e ali, orando e chorando, falando, Deus, não é para mim, missão não é para mim. Eu acho que o Senhor se enganou, porque eu não tenho recurso, eu não tenho dinheiro, meus pais não são ricos. Eu nunca fiz curso de inglês, porque era caríssimo, hoje em dia não sei como é que está, mas era caríssimo fazer um cursinho de inglês, um curso de inglês. Era caríssimo sair para outros países de férias. Eu ia para São Paulo de férias e olha lá. E eu estava ali naquele momento, veio uma jovem que estava cuidando dos jovens, né? Ela era como uma obreira ali. E ela sentou e começou a conversar comigo. Falou, eu quero orar por você. Deus me trouxe aqui para orar por você. Falei, amém, né? Amém. Não me conhecia, eu não conhecia ela. E ela começou a orar para mim. E ela, naquela oração, ela foi usada por Deus, porque ela não sabia o que eu estava pensando, porque eu não cheguei a falar para ela. Deus falava, eu te escolhi. Eu vou te levar. Eu que vou te sustentar. No tempo certo você vai sair, mas debaixo da minha graça, da minha bênção. Não é você, não é seus pais que vai te bancar em missão. Eu te chamei, eu te escolhi. Aquilo me deu um ânimo, imaginem que foi uma tarde inteira chorando de gratidão a Deus, falando, eu não estava louca, sim, Deus me chamou, e de alguma maneira, Deus vai me levar para missões. De alguma maneira, eu não sei o que Deus vai fazer, mas Deus vai me levar para missões. E em 2006, eu fui para o Uruguai fazer um curso de discipulado e treinamento missionário da Jocum. É o primeiro curso que você faz para sair para missões, para pregar o evangelho. Na época eu fui, meu pai estava dirigindo uma igreja em São Paulo, então meus planos eram, eu vou, faço o curso, aprendo e volto a apoiar meu pai na igreja. Mas a história, os sonhos de Deus eram diferentes. Nunca mais voltei. Dessa viagem que eu fui, para simplesmente ficar 5 meses e voltar, não voltei. Fiquei servindo em missão no Uruguai durante 8 anos consecutivos. O Uruguai naquele momento era um país muito difícil espiritualmente falando, era um país muito pesado. Naquela época as ruas não tinha pintura, era algo assim muito... As paredes eram todas cinzas, da cidade inteira, é uma cidade bonita, né? Estrutura bonita, mas não tinha cor nenhuma. Não tinha cor nenhuma, tinha aquela opressão. Porque no Uruguai tem muitos bruxos. Lá é normal ter bruxo. Bruxo foi a primeira vez que eu conheci um bruxo de verdade. Até então eu conhecia bruxos da historinha de livrinhos assim,
Não imaginaria que existia bruxos de verdade. E lá existia. Então, a parte espiritual era muito pesada. Foi ali onde eu aprendi. Porque Deus já estava preparando para levar lugares que eram pesados espiritualmente. Como eu podia agir, atuar em um lugar onde as trevas dominavam? Através de jejum, oração, palavra de Deus, proclamação da palavra de Deus. Porque maior é Deus, porque maior é aquele que está com Deus. Bruxo nenhum é mais poderoso do que o nosso Deus. Vivi experiências lindas e maravilhosas no Uruguai. Foi difícil? Foi. Foi complicado? Foi. Foi momentos de chorar? Foi. Mas foi onde eu conheci um Deus de verdade. Onde eu conheci um Deus consolador. Onde eu conheci um Deus provedor. Onde eu conheci um Deus que cura, que liberta, que faz milagres. Do Uruguai eu me casei ali no Uruguai. Tive a minha primeira menina no Uruguai. E a primeira vez, ela estava com 3 meses de nascida. Tínhamos uma viagem para a Argentina, para levar a palavra de Deus na Argentina. E eu teria que sair sexta-feira à noite, sexta de manhã, ela começou com febre, eu levei na médica, na pediatra, e ela falou, mãe, a bebê está com início de pneumonia. Falei, Jesus, quando mexe com nossos filhos, as pernas bamba. Eu lembro que a médica me falou, minha perna bambeou, eu quase que caí ali. Falei, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Eu fui para a base com os outros missionários, contei e começamos a orar. Vamos ver qual é a vontade de Deus, que eu fique, eu obedeço. Eu aprendi que a gente tem que orar, escutar a Deus e obedecer. E Deus falou, vai. Para muitos era loucura. Como que você vai sair com a sua filha, bebezinha, para um lugar que estava muito frio, estava 3, 4 graus. Mas Deus falou, vai. Eu peguei a medicação, a médica deu algumas recomendações, eu fui. E para a glória de Deus, ela sarou, ela foi bênção de Deus na vida das pessoas, porque foi testemunho de Deus, como essa menina estava com um quadro de pré-pneumonia, está aqui perfeita. Então, Deus faz a obra, Deus cura, mas o inimigo tenta colocar barreira. E ali eu entendi, alguns missionários mais experientes me falaram, Marali, é a sua primeira viagem com a sua filha. O inimigo vai tentar tocar na vida dela. Se você dá um passo para trás, sempre vai ser assim. Se tiver uma viagem importante que Deus quer atuar lá, Ele vai tocar aqui, para você não ir. E eu falei, tá amarrado em nome de Jesus, eu vou. E eu vou. E assim foi. A Elizabeth esteve comigo em missões todo o tempo. Tive outra bebezinha em missões. Eu ainda estava no Uruguai quando foi alguma Copa de 2010, que foi aqui no Brasil. Então a gente trouxe a equipe para evangelizar aqui na Copa. E de repente eu comecei a passar mal, o médico me passou antibiótico e não resolveu, eu continuei passando mal e de repente descobri que eu estava grávida. Falei, Jesus amado, eu preciso ficar 2 meses no Brasil com uma equipe, porque eu já estava liderando uma equipe, tinha alunos, jovens, que eu tinha que trabalhar com eles, levar para evangelizar. De novo, o que eu faço? Deus me trouxe aqui. Ele é o Deus que vai cuidar de todas as coisas. E continuamos fazendo a missão. Deus me lembrou isso hoje. Não estava preparado isso, mas eu creio que vocês precisam saber do poder de Deus. O poder de Deus. Eu estava fazendo a tradução em um culto de domingo, porque a equipe era do Uruguai, então todos falavam só espanhol, e eu aí traduzindo, de repente eu senti o sangue descendo. Falei, Jesus amado. Porque a minha primeira gravidez, tive descolamento de placenta, então eu já sabia. Falei, Senhor, o que eu faço? Eu falei, não, eu vou terminar de fazer a
pregação, de fazer a tradução. O inimigo, de novo? Não. Você sai de retirada em nome de Jesus. Terminei meu compromisso, fui para o pronto-socorro. O médico examinou a mesma coisa, está com descolamento de placenta. Repouso total. Você está com perigo. Eu falei, glória a Deus. Deus sabe de todas as coisas. Fui, fiquei trabalhando com a equipe. Fazia um pouco de repouso, mas liderando a equipe, coordenando toda a situação. E foi um tempo de prático maravilhoso, onde Deus agiu, onde Deus atuou. Eu me lembro que a gente alcançou um grupo de motoqueiros, dava até medo de chegar perto. Com aqueles cabelos, aquelas jaquetas, tatuagens, falando com aquele dialeto que é deles, mas Deus falou, vai lá falar, porque eles também são meus filhos, vai pregar o evangelho para eles. E nós fomos, e tinha dois homens ali que estavam em briga, a gente não sabia da situação, e a gente chegou no meio da conversa que eles estavam para consertar ou acabar. Sentamos ali para aconselhar. O homem tira o revólver e põe em cima da mesa. Eu falei, Senhor Jesus, o Senhor trouxe a gente aqui. É para levar a tua palavra. Fomos, evangelizamos, oramos. Vimos aqueles homens grandalhões com cara chorando diante de Deus. Se reconciliaram com eles e algum deles reconheceram Deus em sua vida. E no culto de despedida da cidade, eles entraram na igreja e todo mundo estranhou, porque não é normal que eu não sei como que chama, um grupo de motoqueiros desse entrem numa igreja para assistir um culto. Foi a primeira vez nessa igreja. Era uma igreja, não sei se era PIB, acho que era uma igreja PIB, de Pernambuco, lá para aqueles lados. Eles chegaram às motos e todo mundo já se preocupou. Eu falei, não, eles estão com a gente. Deixa eles entrar, porque eles também são filhos de Deus. Entraram, assistiram o culto, respeitaram o culto, pediram oração e alguns entregou a vida para Deus. Amém? Porque Deus faz da maneira que Ele quer fazer. Se Deus falar para vocês, vai na biqueira lá e fala com o traficante de mim, vai sem medo. Porque o Rei dos Reis vai na sua frente. Ele abre caminho para você passar. Não tenha temor. Não tenha medo. O mundo está terrível. Sim, está terrível. O mundo está... A maldade impera. Sim, é verdade. Mas quando Deus te dá uma palavra, obedece. Porque está marcado lá no céu. Está lá na sua coroa. Eu fui e fiz. E Deus começa a agir nessa vida. Tive o prazer de trabalhar, prazer de uma maneira de dizer, no terremoto do Chile em 2000, não sei, que foi um terremoto terrível no Chile. A gente foi com uma equipe também ajudar a restaurar, a construir casas. Foi a primeira vez que eu trabalhei com coisa de serralheria. Era uma máquina assim que tinha um negócio que a gente cortava as madeiras, a gente estava construindo casas de madeiras. Na vila caiu, de 30 casas, 27 caiu por causa do terremoto. Então a gente foi ajudar e missionário faz tudo. A gente aprende a fazer tudo. E eu trabalhei nessa reconstrução dessas casas. Eu fazia o que eu podia, mas aí eu estava. E a gente estava construindo uma casa e o dono da casa, um senhorzinho, falou, mas por que vocês estão aqui? Eu não sou dessa igreja, não, eu sou católico. Eu sou da Virgem, não sei o que lá. Falei, Deus te ama. E Deus mandou a gente vir aqui, construir a sua casa para você conhecer o verdadeiro amor de Deus. Então, Deus deu a estratégia para a gente entrar naquela casa, naquela vila, que a maioria eram católicos, e pregar o evangelho. E muitos ali, para a glória de Deus, conheceram a verdade e a verdade os libertou. Porque muitas pessoas estão cativas, estão presas, não escutam.
Escutam, mas não entendem. Vê, mas não enxerga. E a gente precisa ir levar a verdade de Deus. Amém? Tivemos também no terremoto do Equador. Eu estava morando no Equador essa época. E foi terrível, irmãos. Que experiência terrível a experiência de viver um terremoto. Eu lembro que eu vejo, a parede da minha casa fez como se fosse uma cortina. Falei, Senhor Jesus. Já tínhamos as duas meninas, a Amanda era bebezinha, a Amanda é equatoriana. A Elizabeth nasceu aqui no Brasil porque Deus quis. Eu vim de férias do Uruguai e não pude voltar. Voltei com a bebê no colo. E a Amanda nasceu no Equador. Então, somos uma família multinacional. Aí, também tivemos a oportunidade de trabalhar no Equador naquele terremoto. Foi triste de ver. Foi também cenas de terror, de guerra. Foi cenas de guerra. Ver o lugar onde foi o terremoto, o epicentro, o asfalto para cima, aqueles buracos, casa no chão. Muita dor, muita dor. E onde a gente pôde levar um pouquinho do consolo de Cristo. Um pouquinho do amor de Deus e o consolo de Deus. A gente tem que estar preparado para toda situação. A gente tem que estar preparado para abraçar se a gente não tem resposta. Porque numa situação dessa a gente não tem resposta. Um pastor morreu na igreja, ele deu o terremoto, ele saiu, tirou quem tinha, mas tinha ficado um senhorzinho, um vovozinho, não tinha conseguido sair. No que ele entrou para tirar o vovozinho, a igreja caiu. Aí a esposa viu ele sendo amassado por os escombros. Terrível. Essa pastora ficou terrível, mas não largou o arado. Isso é coisas que a gente vive e que a gente fala, glória a Deus, eu também quero ser esse testemunho. Testemunho de fé. Ela falou, não, Deus nos chamou aqui. Meu marido trabalhava nessa igreja para Deus e eu vou continuar a obra. Deus quis levar, porque Deus podia ter livrado, mas Deus quis levar. Então eu permanecerei. E permaneceu ajudando as suas ovelhas. Então Deus faz, irmãos, da maneira que Ele quer fazer. Ele usa quem Ele quer usar. Então não se menospreze. Mas eu sou o menor da minha casa. Quem foi Davi? Davi tinha irmãos, vocês sabem a história. O menorzinho que está lá, aquele que ninguém via. Nem o pai não dava valor para ele. Que estava lá atrás da ovelha. Deus falou, é esse que eu quero. Então se você tem ou já teve o coração ardendo por missões, responde, diz, eis-me aqui, Senhor. E Deus vai abrir a porta, Deus vai abrir o caminho. Ele provê toda a situação. Eu ainda sou missionária na casa de Deus. E imagina o que é você com 2 filhas, você vai viajar de um país para o outro, desfaz da casa, doa tudo, vende o que dá, uma malinha de 23 quilos cada um, para recomeçar. E não foi uma vez, pastor, que vivemos isso. Foram 3 vezes. Mas Deus é tão bom que a gente chegava no lugar que Ele queria e Ele provia tudo de novo. Aí Ele falava, sai daí, vai para ali. E a gente obedecia e Ele provia tudo de novo. As pessoas não entendem. As pessoas não entendem. Falam, vocês são loucos. Vocês estão em 2 crianças. Como que é? Eu falei, mas o meu pai é maior. O meu pai é maior, ele dá a palavra, eu obedeço. Então a gente tem obedecido e a gente está na Colômbia hoje em dia por obediência a Deus. Por obediência a Deus. A gente saiu aqui de São José em 2019. A gente ia para o Equador para fazer um treinamento e ir para a Colômbia. Mas tudo aconteceu. Lembra o que aconteceu em 2019? Pandemia. Covid. Já tinha as passagens compradas, já estava tudo certo. E de repente não pode viajar. Fechou o aeroporto, fechou tudo. A gente teve que fazer o quê? Aqui estamos, aqui ficamos. Vamos ficar aqui até a hora que Deus... Conseguimos, irmãos, conseguimos matrícula para as meninas.
Os irmãos da igreja nos acolheram nesse momento de uma maneira sobrenatural. Alugaram uma casa para a gente, mobiliaram toda a casa para a gente. E a gente ficou trabalhando no Equador 1 ano. Nos nossos planos não estava, mas nos planos de Deus sim já estava. E grandes coisas fez Deus ali, porque muitas pessoas se reconciliaram com Deus por causa do medo da morte. O Covid, a pandemia foi terrível. Eu creio que muitos de vocês viram na televisão. E realmente foi assim, no Equador foi terrível. A ponto de os familiares que perderam seus entes queridos colocar o defunto na calçada, porque o cheiro já não aguentava mais. Porque os carros para recolher, para enterrar, não vencia. E isso não foi fake news, foi verdade. Eu vi. Eu vi pessoas andando na rua e desmaiando e morrendo por causa do Covid. Eu vivi isso na carne. Eu vi muitos irmãos da igreja onde a gente estava morrendo pela Covid e não podia enterrar. E as pessoas ficavam realmente daquela maneira. Hospitais com salas de ambulatório cheio de cadáver no saco preto. Cheio, como se fosse lixo. Como se fosse lixo. Que experiência aterrorizante tivemos que viver. Aí é onde a gente teve que se apegar mais em Deus e pregar mais a palavra. Porque falar, Deus está voltando. Jesus está voltando e quer levar uma igreja. Então eu falo para vocês hoje aqui, irmãos, desperta, não durma, Deus está voltando. Jesus está às portas e bate. Jesus está à porta, não durma. Se aferre, segura em Deus e faça o que Deus quer que você faça. Pregue a palavra de Deus. Não é difícil. Não é difícil. Você pode falar, eu não tenho experiência, teologia, eu não sei a Bíblia. Pregue o que você sabe, o que você já aprendeu até agora. Se você não sabe nada, cola no seu pastor, no seu obreiro, alguém da igreja e observe e aprenda. Aprenda. Vai no evangelismo, olhe, observe e aprenda. E faça a mesma coisa. Amém? Não tem desculpa, irmãos, para dizer eu não faço missão, porque a gente é ser humano. Ele é bom para dar desculpa. Ele é bom para inventar desculpa. Só que a gente não tem desculpa. Você já tem a verdade. Você já tem a salvação. Se você anda no caminho de Deus. Se você obedece a Deus, você tem a salvação. Você não pode guardar isso para você. Você tem que falar. Você tem que falar. Quem vai fazer a obra é o Espírito Santo de Deus. Pegue uma porção da Bíblia e leia para ele. Então, não tem desculpa. Não tem desculpa. É a hora do ir e fazer discípulos. Essa foto é meu esposo, uma ação que nós estamos na Colômbia implantando uma igreja, mas uma igreja missionária. A gente não consegue ficar em 4 paredes. A gente sai para levar o que as pessoas precisam: alimento, comida, roupa, abraço, carinho. E aí a gente fala a palavra de Deus. Porque a pessoa, quando está com a barriguinha cheia, ela te escuta. Ela escuta da palavra de Deus. Se ela está com frio e você dá uma blusa para ela, ela para te escutar. Assim que missão se faz com ação. Tem que trabalhar, tem que fazer, tem que ir. Eu lembro que o primeiro evangelismo que a gente fez, quando a gente chegou na Colômbia, foi eu, meu marido, minhas 2 filhas e uma sobrinha. A gente falou, vamos fazer um evangelismo? Vamos. Fizemos comida, acho que a gente fez umas 10 marmitas que dava para fazer no momento. Vamos para a praça e vamos falar de Deus. 2 crianças, eu e meu marido. Você que é casado, você que tem irmãos, pegue mais um e vai. Você não precisa fazer um grande evangelismo. Pega uma marmita e vai levar para alguém que está com fome. Porque tem muita gente que está com fome, de comida e de Deus.
Então, às vezes, Deus quer usar vocês. E eu creio que Deus quer usar vocês para alcançar pessoas que estão na rua desesperados, que estão desesperançados e que estão, já não tem o que fazer. E você tem a solução. Jesus Cristo que está no teu coração. Amém? Eu quero dar um testemunho desse rapaz, o nome dele é Eduardo. Ele é um venezuelano. Na Colômbia tem muitos venezuelanos, muitos. Aqui também tem, né? Mas ali como é fronteira lado a lado, tem muitos. Conhecemos esse rapaz e a história dele é uma história triste. Mas Deus transformou. Amém? Ele saiu da Venezuela e foi de carona até chegar na Colômbia. Chegando na Colômbia, ele já estava na Colômbia. Ele pegou um caminhão e tinha rolos de ferro. Rolos de ferro. E ele estava lá em cima pegando carona, ele mais alguns. E o caminhão tombou. E aqueles ferros passou e cortou o pé dele. Chegou já primeiro dia que ele chegou, primeiro cortou os dedos. Aí deu gangrena. Teve que cortar e ficou só o tornozelinho aqui. E ele tendo que trabalhar, ele tinha que trabalhar. Ele se recuperou no hospital e foi trabalhar. E como o brasileiro tem cabeça, ele engenhou uma maneira lá para colocar um sapato, alguma coisa para ele andar. Ele é recolhedor de reciclável. E a gente conheceu ele, eu conheci ele com uma bota ortopédica. Eu pensei que ele tivesse quebrado o pé. E quando ele tirou, ele mostrou, eu falei, não, essa é a minha situação. Eu não tenho pé. Não tenho pé. Ele fez com um toquinho de madeira para dar o apoio para ele conseguir. E ele caminhava horas e horas, recolhendo garrafas, coisas para reciclagem. E vendia e assim sobrevivia. Então, a gente começou a orar, falou, Senhor, a gente não pode fazer nada. A gente tem que fazer alguma coisa. Começamos a orar e fomos ver para fazer uma prótese para ele ficar mais cômodo para trabalhar. Porque é um homem de Deus, é um trabalhador, é um cristão. Saiu do seu país pela situação terrível financeira, terrível do país dele. Tinha casa na Venezuela, tinha a sua comodidade e teve que sair para procurar o que comer. Na verdade é isso, os venezuelanos estão sofrendo muito, não tinham o que comer. E começamos a trabalhar, a ver como que a gente vai conseguir uma prótese para ele. Prótese é cara. E não tínhamos recurso financeiro, a igreja começando, não temos membro, tínhamos que pagar nosso aluguel, nossa água, tudo, né? De uma família, porque missionário é como vocês. Tem filhas que têm que estudar, a gente tem que comer, a gente tem que pagar aluguel, a gente tem que viver, tem que pagar o aluguel da igreja. Então, só uma resenha, oferte na obra de Deus. O missionário precisa. O missionário precisa. E Deus multiplica muito mais aquele que dá com alegria. Amém? E começamos a orar e uma madrugada eu não conseguia me conformar com a situação. Falei, a gente não vai conseguir já esse recurso. Eu comecei a orar e passei a madrugada orando e comecei a investigar preços para fazer uma cotação. E de repente eu encontrei uma fundação que fazia próteses gratuitas. Mas muito difícil, muitas pessoas mandam sua situação de vida, mas quando a gente tem o nosso Deus mexe o pauzinho dele e fala, é hora desse. Demorou alguns meses e responderam, ele foi aceito. Ele foi aceito. Ele teve que viajar para uma outra cidade, 17 horas da nossa casa. Meu esposo acompanhou ele, porque ele não podia ir sozinho. A esposa não podia ir, porque a esposa veio no acidente, foi para a Colômbia para cuidar dele. E eles trabalham para comer. Um venezuelano na Colômbia ganha cerca de 30 a 40 reais por dia de trabalho. Por dia de trabalho. E trabalham duro. Então, ela falou, não posso ir. São 3 dias ou 4 dias de trabalho, eu não posso.
Eu tenho a minha filha, eu tenho o meu filho, eu tenho que trabalhar. E meu esposo falou, eu vou com ele, eu acompanho. Acompanhou todo o processo e ele veio para casa com a prótese dele. Amém? Deus escuta a nossa oração. Deus escuta a oração, porque isso foi resposta de oração. A madrugada eu passei orando. Eu falei, eu não me conformo. O dinheiro não pode ser a solução desse problema. Senhor, a gente não tem. Faça alguma coisa, Senhor, dá uma luz. E Deus colocou essa luz. Essa luz. Porque muitas vezes não precisamos de recursos. A gente precisava de uma prótese para ele. E Deus proveu. E ele, graças a Deus, para a glória de Deus, hoje trabalha feliz com a sua prótese. Trabalha feliz com a prótese. Deus abençoou ele de uma maneira. Hoje ele tem uma motinho, tem uma carretinha que ele sai reciclando e está louvando a Deus. Amém? Assim que é, escuta a Deus e obedece, porque ele vai fazer a obra. Na lista mundial de perseguição, a Colômbia está em 30º lugar. 30 de perseguição forte, severa. Graças a Deus, aonde nós vivemos, não se vê tão claramente. Tem Farc e ELN. São duas, como se fossem duas facções, dois grupos de guerrilha, os mais fortes, que dominam a Colômbia. Infelizmente, domina a Colômbia. O presidente, hoje em dia, da Colômbia é um ex-guerrilheiro. Um ex-guerrilheiro. Então, orem pela Colômbia. Ele vai começar, ele já começou o seu mandato e ele tem ideias terríveis. Tem ideias terríveis. O povo fez umas manifestações uns meses atrás, de setembro, e as pessoas lá são muito violentas. Não respeitam o policial. Mataram muito policiais. E a gente sabia que os manifestantes estavam sendo pagos, né? Estavam sendo ajudados pela guerrilha, porque eles tinham granadas, eles tinham gasolina, que eles colocavam fogo em todos os lugares. Então, a guerrilha estava atrás dessas manifestações. Abusaram de muitas policiais femininas. Alguns desses a polícia pegou e prendeu, cerca de uns 30. E esse querido presidente já decretou que esse final de ano iam liberar todos eles. E ainda ia dar como fosse um diploma de símbolo da paz. Olha como trocou os valores. Eles mataram e queimaram policiais vivos. Saquearam comércios, quebraram tudo, jogaram bomba em tudo. E eles vão sair como símbolos da paz. Então eu peço, irmãos, orem pela Colômbia, orem por esses adolescentes que não podem fazer nada. A família não pode fazer, o pai não pode fazer nada, senão eles matam os pais. E tem muitas crianças perdendo a sua infância, recrutam homens e mulheres. Ou melhor, meninos e meninas. As meninas eles usam para os atos que vocês já sabem e também vai ser treinada para usar, não é revólver, aquelas metralhadoras, para ir para o exército. Eles treinam elas, abusam elas de dia e elas trabalham de noite ou vice-versa. E não tem como sair dessa situação. Essa jovem, Valentina, essa é uma jovem que ela falou que o presente de Natal que ela quer é estar com a família dela. Por essa situação, os guerrilheiros não gostam de pastores, óbvio, porque nós pregamos a verdade, a gente vai contra tudo que eles fazem. Então, em aldeias indígenas, lugares que são mais afastados nas montanhas, a lei é eles. Então, eles ameaçaram os pais dele e os pais deles estão lá pregando o evangelho. Ela teve que fugir. Ela está agora em uma escola, 17, 18 horas da casa dela. Ela vive longe dos familiares, por segurança dela.
Porque os guerrilheiros falaram, ela vai ser a próxima. Eles queriam ela para ser esposa de um guerrilheiro. E o pai falou, não, eu não vou aceitar. Então ela teve que se despedir dos pais e ir para longe. Nem os pais sabem onde ela está. Nem os pais sabem. Por segurança deles e dela, não sabe. E esse final de ano, ela vai encontrar com os pais. Encontra um dia e volta. Na madrugada, na surdina, para onde estava. Para poder estudar, para poder crescer, já sai daquele risco do abuso de tudo isso. Ela tem sonhos de ser profissional, de ser médica e poder resgatar a família dela. Mas ela não quer que os pais dela saiam dessa região, porque ela sabe que essa região precisa de ouvir o evangelho. Ela tem familiares que estão na guerrilha, primos, e ela quer alcançar esses familiares. Então orem, porque isso sim é perseguição. Pessoas que estão sabendo que a vida pode ser tirada a qualquer momento. A qualquer momento. A guerrilha manda a ponto de chegar e falar, sai dessa casa que eu quero. Como o traficante no Rio. Lá é a guerrilha. Tem muitos desplaçados que eles falam que é o quê? A guerrilha fala, eu quero essa casa, eu quero essa casa, eu quero essa casa. Eu quero essa mulher, essa esposa fica aqui. Sai vocês, a mulher fica. Eu quero a casa e a mulher. E não tem o que fazer. Porque senão eles matam mesmo. Cruelmente. Então, ore pela Colômbia. Ore pela Colômbia. Ore por nós como família. Tem coisas que as minhas filhas não sabiam tão claramente assim. Ore pelo coraçãozinho delas. Porque eu sei que Deus vai cuidar da gente, Deus vai nos dar segurança. Mas se Deus nos levou ali, é para algum motivo. E se chegar na nossa porta essa perseguição, nós não podemos voltar para trás. Nós não somos daquele que larga o arado com medo da morte. Não. A morte para nós é a vitória que a gente vai estar com Deus. Amém? Que Deus possa trazer a memória de todas essas situações que eu estou lembrando, que vocês possam orar, interceder pelos missionários que estão por aí no campo, pelos missionários que estão na Colômbia. Graças a Deus nós não vivemos perseguição, graças a Deus. Tão claramente assim, não. Mas vivemos uma guerra espiritual tremenda. Tremenda. As meninas são prova disso. Existem noites que não podemos dormir. Da guerra espiritual que se levanta à noite. Muita bruxaria existe ali na Colômbia. Muita feitiçaria existe na Colômbia. Mas Deus nos quer ali. Tem irmãos da igreja que estão se convertendo e estão vindo para a igreja que eram feiticeiros. E a gente tem que amar essas pessoas. A gente tem que dar oportunidade para essas pessoas. Porque elas são como nós, filhos de Deus. Não sou melhor que ninguém. Não sou melhor que a feiticeira. Não sou melhor que a adúltera. Porque ali a gente trabalha com tudo isso. A nossa igreja tem o nosso perfil missionário. Nós somos apaixonados por aqueles que é desprezado da sociedade. Então, na nossa igreja tem cegos, tem drogados, bêbados, feiticeiros. Mas é para isso que Deus quer. Levar a verdade e a verdade vai libertar. Então, ontem nós fizemos um almoço para a terceira idade. Porque a gente sabe que uma estratégia para conseguir juntar pessoas é comida. Comida de graça enche a igreja. Quando a gente vai fazer alguma coisa que tem comida de graça, parece que um fala com o outro. A igreja enche. E Deus multiplica a comida. Glória a Deus. Deus multiplica. E a gente teve esse sentir de fazer um almoço para a terceira idade. E foram alguns vovozinhos e vovozinhas se alimentar e ouvir uma palavra de Deus, porque tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Né? A gente atinge com a comida, mas a gente dá o alimento espiritual também. E sobrou comida. E eles foram nas ruas entregar comida para aqueles que não puderam ter.
E glória a Deus por isso. Deus nos chamou para levar alimento para aqueles que não têm. Deus nos chamou para dar vestimenta para aquele que não tem. E que a igreja possa ser isso também. Porque não é só o missionário. Não é só o missionário. Não é só aqueles que foram escolhidos. Não é só a missionária Marali. Você pode fazer, irmão. Faça. Faça a diferença na vida de um irmão. Faça a diferença na vida de um irmão. Eu conheci essa semana passada, eu estava passando por uma rua, eu vi um senhorzinho chorando. E ele falava que tinha dor e que não tinha conseguido arrecadar garrafas para vender. E a situação muito difícil. Eu acreditei naquela situação. Eu me comovi, estava eu e a minha irmã. E ele falou o nome dele, o endereço dele, e a gente fez uma compra e foi lá. Vamos levar pro... E a gente dá com a realidade. A irmã dele atende o portão. Ele falou, ixi, Patrick, não dá dinheiro para ele não, nem comida, porque ele vende. Ele vende para droga. Porque ele é consumidor de droga e álcool. Ele vive aqui, mas desde ontem ele não aparece. E não dá não. Não dá não, porque ele vai e a gente... Eu falei, meu Deus, será que meu coração estava tão... Porque nós cremos nele, porque ele não pediu dinheiro para a gente. E nem ele falou, eu preciso de comida. Eu tenho 2 filhos. E a gente acreditou naquela história. Falou, Jesus, tem misericórdia desse homem. E a situação não era. Como... Eu já tenho alguma experiência com isso, mas a minha irmã ficou como um balde de água fria. Falou, a gente acredita, a gente até deu. Nesse momento ela falou, espera que eu vou. Ela foi, fez um catado no armário dela, pegou uns peixinhos que era para fritar congelado, falou, aqui, leva para os seus filhos comer. Seus filhos gostam de peixe? Leva. Falei, ai gente, que delícia, Deus abençoe. E não chegou nos filhos. Foi para a boca. Mas nós fizemos a nossa parte. Amém? Não endureça seu coração. Se você fazer o bem e depois você vê que a situação não era aquela. Mas hoje a situação, a gente tinha que estar aí. A gente conheceu a irmã dele. E a irmã dele é uma batalhadora. Uma senhora que também pega a reciclagem, cuida dos netos. E ela não é convertida, a igreja ajuda ela, uma igreja perto da casa dela ajuda ela, construiu a casa, ela não é convertida. Mas a gente pôde levar a cesta para ela, porque ela que faz comida para os netos dela. E a gente entrou na casa e eu observo muito, a casa realmente limpinha, humilde sim, mas aqui era a bênção. A cesta tinha que chegar nessa casa. Porque as crianças ali estavam com fome. Ela falou, não tenho o que comer. E era mais ou menos meio-dia, meio-dia e meio. Ela falou, eu não tinha. Eu ia agora. Ela falou, fala para ela, para o neto de 9 anos, onde a gente ia? Lá embaixo catar arroz. Falou, não precisa mais. Aqui tem o seu arroz. Amém? Então, escuta a Deus. Seja sensível e não deixe seu coração endurecer. Não deixe seu coração endurecer, porque eu sei sim que tem muita gente que pede para trocar em droga, para trocar em bebida, e a gente tende, a nossa carne tende a falar, não mais. Ah, não, eu fui feita de boa, não. Deus falou, dá, por isso que Deus fala, dá com uma mão que a outra não vê. Dá, faça a sua parte, oramos por ele, eu creio que Deus pode transformar a vida dele. Amém? Talvez com esse testemunho ele vai saber que a gente foi lá. Talvez ele possa se consertar. Amém? Eu queria passar os vídeos só. Meu marido, meu esposo tem uma mensagem que gravou para vocês. Eu queria que vocês escutassem. Oi, boa noite. Meu nome é Fernando Garzão. Eu sou da Colômbia. Eu sou pastor, missionário, psicólogo. E junto com minha mulher e nossas filhas, nós moramos na cidade de Ibagué, na Colômbia. Deus tem dado muita oportunidade para nós, para sair e pregar o evangelho em diferentes países do mundo, no especial aqui em América do Sul. Nós estivemos fazendo missões lá no Uruguai por muitos anos
também no Chile, na Argentina, na Bolívia, no Peru, no Brasil, na Colômbia, no México, no Equador, também lá em África. Deus está procurando pessoas que tenham a capacidade de romper seus compromissos com o mundo e entregar sua vida para Deus, para sair a pregar o Evangelho. A Gran Comissão fala que nós precisamos sair por todas as nações, pregando o Evangelho, fazendo discípulos de Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando para as pessoas tudo aquelas coisas que Deus ensinou para os discípulos e também para nós. A Bíblia fala que um dia Jesus vai voltar e Ele vem a procurar a sua igreja, a você, a mim, a nossas famílias, e nós vamos a ficar muito felizes e vamos para os céus com Ele. Mas terá muitas pessoas que elas não vão a subir com a gente para os céus. Essas pessoas agora talvez não tenham a oportunidade de escutar o Evangelho, mas você e eu temos a oportunidade de sair pelas ruas, pelas cidades, pelas nações de todo mundo para pregar o Evangelho, porque ainda tem tempo para isso. Deus está querendo que nos salgamos com Ele para fazer missões, para sair e arrebatar aquelas almas do fogo do inferno, como fala o livro de Judas no Novo Testamento. Eu quero fazer um convite para você, desafiar você neste dia a deixar para trás muitas distrações que impedem que a gente ganhe pessoas para Cristo. Se você ainda não sabe onde fazer missões, venha para a Colômbia. Nós recebemos vocês para que junto com a gente vamos a pregar o Evangelho. Aqui tem muita necessidade, tem muitas pessoas esperando por você para escutar a pregação do reino dos céus. E Deus quer usar sua vida para que muitas pessoas conheçam esse Evangelho e também possam desfrutar de uma vida em abundância. Nós ficamos muito felizes de compartilhar com vocês nesta noite que vocês estão fazendo esse culto missionário. Deus quer fazer uma grande diferença no mundo todo, mas Ele está procurando pessoas com um coração disposto para invertir seu tempo, seus recursos, tempo em oração, por aquelas pessoas que ainda não conhecem a Deus. Deus abençoe, que tenham um tempo muito lindo lá na igreja e recebam um abraço daqui da Colômbia e nós esperamos vocês aqui. Deus abençoe. Amém. O convite foi feito. A nossa igreja, a nossa casa está de portas abertas. Tire um tempinho na sua agenda e só fala: Marali, estou chegando. Nós vamos buscar vocês e vai ser um tempo maravilhoso. Amém? Sonhe. Tem gente que fala: ainda é muito difícil, é muito caro a passagem da Colômbia. Não precisa de passaporte. Os brasileiros podem entrar só com o RG, com uma atual. Então podem ir, já não tem que gastar com passaporte, certo? E vai fazer a obra de Deus. Vai levar esse calor brasileiro para o colombiano que precisa. Amém? O último vídeo, esse é o vídeo da nossa igreja, a gente fez 1 ano. Para vocês verem que com pouco a gente pode fazer a vontade de Deus. A gente começou, como eu disse, essa família. São muitas as nações que ainda não ouviram nome. É grande a multidão que ainda não conhece o homem da cruz. Eu quero ir levar tua palavra nas esquinas. Eu quero anunciar teu evangelho às vidas, Senhor. Primeiras cadeiras, primeira caixa de som, as primeiras crianças que ministério feridos corações, eu quero usar minha foi provendo toda a necessidade. Primeira reunião de mulheres. Dizer que só Jesus é o Senhor. São obreiros que estão trabalhando com a gente. Isso aí foi o dia dos pais. Nosso primeiro batismo para a glória de Deus. Essa nação, dizer que só Jesus é o Senhor.
recebendo uma equipe de missionários do Equador. Aonde for preciso semear tua paz, e a distância não será barreira pra mim. Natal, a ceia Se de houver Natal. só uma ovelha, eu vou falar A igreja de ti. encheu, a gente teve que ir para um outro ponto. Sem me importar. Muito resumido o que a gente tem feito, mas que vocês possam ver. Deus é fiel. Seja fiel no pouco, no muito eu te colocarei, diz a palavra de Deus. Ser fiel. Nós só fomos fiéis. Ou muita oração, muita leitura da Bíblia, muita conexão com Deus. Ouvir e obedecer. E Deus vai provendo tudo. A gente começou do zero. Foi alegria comprar as 10 primeiras cadeiras. Primeira caixinha de som. Era a alegria de ver a glória de Deus. E Deus é fiel. Amém? Deus é fiel. Só entregue seu coração para Ele. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E Ele vai te enviar. Para o seu vizinho que seja. Para o seu amigo de trabalho. Para um aluno, um amigo da faculdade. Para algum parente seu que não conhece Jesus ou que conhece e está afastado de Deus. Que Deus possa te dar paciência e o amor para alcançar esses corações. Porque é isso que a gente precisa. Paciência e amor. E saber que quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Amém? Quero deixar um versículo para vocês. Está em 2 Coríntios 5:18. 5:17, aí 18 e 20. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, que nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. É isso que vocês têm que pregar, a reconciliação. Vocês creio que foram novas criaturas, então a missão é para vocês. A missão também é para vocês. Se você é nova criatura, se Deus reconciliou a sua vida, você pode ser instrumento para Deus reconciliar a vida de outros. Amém? Eu agradeço a oportunidade, pastor, em nome de Jesus. Aleluia.